Quando o familiar ele tem uma posição privilegiada para causar a mudança do alcoolista, o que ele precisa são alguns dos ingredientes, alguns dos toques para colocar isso em funcionamento. E eu vou te dizer alguns deles aqui. Por exemplo, que podem provocar e acelerar esse processo de tomada de decisão. Existem alguns antídotos e existem alguns venenos, tá? Existem alguns antídotos e alguns venenos. E eu vou te falar de uma coisa que você vai se identificar muito claramente. Já aconteceu com você de você estar conversando com o alcoolista que você ama? Em algum momento você falou para ele sobre a necessidade de parar de beber? E ele até disse para você, sim, é verdade o que você está dizendo, mas... E arrumou uma grande desculpa. Já aconteceu para você? Conta aqui para mim se já aconteceu com você, de você estar conversando em algum momento com o alcoolista que você ama e você estava discutindo sobre a necessidade de parar de beber e ele disse para você, sim, mas... E veio uma desculpa. Sim, mas eu tenho muita ansiedade. Sim, mas ao mesmo tempo tem gente que bebe mais do que eu. Sim, mas eu bebo só cerveja, eu não bebo destilado. Sim, mas olha só, você também bebe de vez em quando. Sim, mas já aconteceu com você? Me conta nos comentários. Se isso já aconteceu com você, se o alcoolista que você ama já deu essa resposta, sim, mas ela é uma resposta típica de um veneno. Para a pessoa dar essa resposta, é porque sem querer, e até o final desse vídeo eu vou te dar uma dica para você não cair mais nessa. É um sinal de que sem querer você colocou um pingo de veneno, ou um pingo de dipirona. Às vezes você fez tudo certo, mas às vezes esses veneninhos que são colocados no relacionamento com o alcoolista, é como se fosse colocar um pinguinho de... Eu não sei se você já tomou dipirona. Sabe dipirona, aquele remédio para dor, para febre? Horroroso. Eu acho horroroso, aquele que em gotas amargas. É igual você pegar um copo d'água e colocar algumas gotinhas de dipirona. Aí você vai fazer o alcoolista falar sim, mas... Quer dizer o quê? Que você entrou no meio de um conflito dele, com ele próprio, e você, sem querer, você acionou um botão que fez ele não pensar naquilo que ele precisava mudar. Esse sim, mas é exatamente você ignorando o que eu estou dizendo nessa live de hoje. É você pensando que a pessoa já quer mudar. Esse sim, mas é um sinal de que você está tentando chamar uma pessoa que ainda não está comprometida com você para casar com você. Você está começando a conversar com a pessoa para aos poucos crescer o comprometimento dela nessa relação com a sobriedade. E você, sem querer, falou em casamento, mas ainda estão no namoro. Não que essa pessoa não vá casar com você. Não que esse relacionamento não vá ser próspero. Mas se você chamar essa pessoa para casar com você antes de ajeitar as primeiras coisas, o compromisso primeiro com a mudança, você vai ouvir um sim, mas.